Recentemente, o preconceito por idade voltou a ser um tema amplamente debatido no Brasil devido a fatos como o ocorrido em uma faculdade particular, quando algumas universitárias fizeram críticas negativas a uma colega acima de 40 anos. Seja na escola, no trabalho ou em outros ambientes, a idade ainda é um fator que pode provocar conflito nas relações. Mas existe algum limite para exercer qualquer atividade social? A reportagem do Jornal Cidade ouviu a opinião de um especialista em comportamento. Gente, quis do dia, como desmatriculou um colega de sala. Recentemente, o termo etarismo ganhou espaço na mídia. Uma estudante acima dos 40 anos foi discriminada pela idade, por estar começando a universidade. O termo define preconceito relacionado à idade do indivíduo. Esse é um conceito relativamente recente e que demonstra ou tenta demonstrar ou alertar a sociedade sobre a existência de algum tipo de preconceito, algum tipo de agressão às pessoas por conta da sua idade, seja por serem mais idosos e até o reverso disso, seja na idade da infância ou da adolescência. Então isso se caracteriza como algum tipo de pressão ou intimidação ou algum tipo de desconforto para essas pessoas movido por um comportamento não adequado. Hoje está bastante comum a gente ter casos de pessoas que aos 50, aos 60 anos resolvem voltar para o mercado de trabalho ou resolvem voltar para a universidade. E isso é muito bacana, é uma demonstração de que dá para retomar a vida, dá para a gente continuar aprendendo. E aí o ideal seria a gente olhar por dois caminhos, que as pessoas realmente se permitam, acreditem nessa possibilidade e não desistam por conta de idade. E no outro viés, que as universidades, as escolas e a própria sociedade se sensibilize de que não há mal nenhum nisso, muito pelo contrário, que essas pessoas possam levar além do seu entusiasmo a sua experiência. Naturalmente é muito diferente a bagagem de vida que uma pessoa de 18, 20 anos tem em relação a uma pessoa de 50 anos, 60 anos. Então é muito bem-vindo que essas pessoas venham oxigenar as universidades, venham contribuir com a sua experiência, com a sua bagagem nas escolas e no ambiente de trabalho. Essa prática é muito comum ainda no mercado de trabalho. Limitar uma pessoa por sua idade ao invés de avaliar sua capacidade intelectual e produtiva. É importante a conscientização da sociedade para que possamos evoluir nessa questão. Ainda existe sim uma certa limitação, um certo preconceito com as pessoas à medida que elas vão se tornando mais velhas. Então ainda é comum algumas empresas demitirem pessoas por conta da sua idade ou por conta do seu envelhecimento. Num outro viés, algumas empresas também estão sentindo necessidade da experiência e da competência acumulada por essas pessoas. E o principal viés disso, sem dúvida, é tentar sensibilizar as empresas a entenderem que as pessoas, o fato de as pessoas estarem envelhecendo não limita a sua capacidade, não limita a sua produtividade. E num outro viés, as pessoas também não se entregarem. É muito comum as pessoas chegarem aos 60, 65, 70 anos acharem que a vida terminou, que não tem mais espaço para trabalhar. E pelo contrário, isso é uma posição, um autoentendimento que as pessoas podem se aplicar. Não, eu ainda tenho muito o que entregar para a sociedade, eu ainda tenho muito o que produzir, e gerar uma energia vital que avance aos 70, 80, nós temos aí pessoas até com 90 anos que estão extremamente produtivas, extremamente ativas. Então isso é uma escolha interna, é uma escolha que as pessoas tomam em algum momento da sua existência de não se entregar tão cedo. E, naturalmente, quando as pessoas têm esse comportamento, a sociedade começa a reconhecer essa energia vital pulsando. Ainda há muito que mudar no país para vencermos o preconceito da idade. Na verdade, o Brasil, em termos de entendimento ou reconhecimento das pessoas da terceira idade, ainda está engatinhando. Na Europa, isso já é um processo que acontece há mais tempo, até por conta da qualidade de vida,
da maturidade das pessoas e da sociedade. E tem um dado interessante que nós temos que considerar: em regiões mais pobres ou cidades menores, grande parte da renda per capita da população vem dos idosos, seja através de aposentadoria, de pensões ou de uma capacidade de agregar valor à renda familiar. Então, o que nós temos hoje, algumas empresas que atentaram para isso, já estão investindo no idoso como um bom mercado de consumo, porque sim, ele tem uma capacidade de renda, uma capacidade de produção bem diferenciada, às vezes, de alguém que está começando a vida lá na sua juventude. Então, o Brasil está num processo. E isso acontece em duas vias, seja pela legislação, que vai cobrando cada vez mais, e seja pela tomada de consciência da sociedade, que vai reconhecendo. E cada um de nós, se pudermos perceber que esse é um segmento da sociedade extremamente importante e que tem muito a contribuir para todos nós, isso vai acelerar esse processo de mudança, e aquela pessoa que era tida como velha, ela vai ser considerada como uma pessoa experiente e capaz de ajudar as famílias e a sociedade como um todo.